Noite, então, a todos. Boa noite aos que já estão aí. E aos que vão entrar e assistir depois. Nós estamos iniciando a nossa quarta aula. E hoje nós vamos falar sobre o formato do nosso corpo e a nossa mente. A relação... Miriam, eu só vou pedir para que você... Boa noite, Nazira. Vai fechando ali à medida que o pessoal vai entrando. Vai fechando. Oi. Oi. Vocês podem fechar o microfone? Por favor. Isso. Então, tá, vou pedir à medida que o pessoal vai entrando, que vão entrando e vão fechando os áudios, tá? Para que a gente possa iniciar no horário, tá bom? Um beijo, então, no coração de cada um, gratidão por estarem aqui conosco nessa noite, onde nós vamos falar da emoção e do formato do nosso corpo. O que tem o formato do nosso corpo em relação à nossa emoção? Como isso se relaciona? Então, a Miriam vai falar sobre a leitura corporal, e nós estamos muito felizes que nós temos várias pessoas hoje, gratidão a cada um que está entrando. Não vou começar a dizer o nome, porque eu não vou conseguir dizer todos, tá? Porque já tem muita gente e nós vai levar um tempo, mas eu adoraria dizer o nome de cada um. Gratidão a Rose que entrou. Então, Miriam, Rose e eu estamos nesse projeto Permita Ser, para trazer a vocês um pouquinho mais sobre autoconhecimento, sobre o movimento de olhar para si, sobre o movimento de estar conectado com você. Então, nesse momento, antes que a Miriam inicie, que eu passe para a Miriam iniciar a fala de hoje, eu gostaria de convidar vocês para fazer uma conexão com o coração de cada um de vocês. Então, nesse momento que estão entrando, eu vou pedir para que vocês simplesmente fechem os olhos e façam 3 respirações. Simples assim. E se conectem ao coração de vocês. Se imaginem que quando vocês inspiram, vocês enchem o coração de vocês, enchem o coração e o corpo de vocês de luz, de amor. E quando vocês expiram, vocês agradecem por tudo isso. Inspira e enche o corpo de luz, expira e agradece por tudo. Mais uma vez, inspira e enche teu corpo e as células de luz, expira e agradece. Muito bom. E aí nós vamos retornando, cada um no seu espaço, para poder escutar a fala de hoje, e para que essa fala fique realmente gravada no nosso coração, nas nossas células, para que esse aprendizado de hoje faça sentido para cada um de nós. Miriam, então, eu passo para você. A Miriam está com a câmera... Ah, voltou. Tudo ok aí, Miriam? Sim. Estou dando uma orientação ali para a Jéssica, que ela não está conseguindo ligar o som dela. Isso, pode deixar que a partir de agora eu cuido do som, tá? Uhum. Ela não está conseguindo ativar o som dela. Então, boa noite, pessoal. Hoje, então, vamos falar sobre a análise corporal. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu tentar abrir aqui. Apareceu na tela, Eva?
Tu vai lá tu baixa ali embaixo, vai no compartilhar tela, que é aquela setinha verdinha, tá? Achou? Sim. Compartilhar tela, daí vai abrir uma tela branca dele, e aí você compartilha. Aí você pede para compartilhar ali embaixo, abaixo na tua direita. Apareceu? Não chegou a aparecer. Deixa eu tentar de novo. Apareceu agora? Agora sim, Mir. Agora apareceu. Ok, então vamos começar a estruturação da apresentação dos traços de caráter. Então, como que vai ser apresentado os traços de caráter? O nosso formato de corpo, ele diz exatamente como a nossa mente funciona. Eu vou desligar o meu WhatsApp, que ele tá... Não sei se vocês escutam um plim-plim. Então, o formato do nosso corpo, ele diz exatamente como a nossa mente funciona, e é o formato mesmo. O momento em que foi criado o traço de caráter, a dor básica daquele traço de caráter, o recurso daquele traço de caráter e o formato do corpo. Então, tudo que será dito em relação aos traços de caráter é referente ao que o bebê sente e não é sobre a intenção da mãe. Então, nós temos 5 traços de caráter, aonde começa... vocês já se pensaram por que todo mundo tem um corpo diferente, um formato de corpo diferente, uma cabeça diferente, um ombro diferente, um quadril diferente, umas pernas diferentes um dos outros? Vocês já pensaram nisso? Então, esse formato de corpo, ele foi criado desde a gestação até 4, 5 anos de idade, aonde é definido 5 traços de caráter, que é através da dor, do trauma que a criança recebe entre a gestação até os 5 anos de idade. Então, o primeiro traço de caráter é o esquizoide. Não se apavora com esses nomes, né? Esquizoide parece meio esquisito, mas é só os nomes, esquizoide. Acontece o quê? No momento da gestação, a mãe fica tensa, preocupada, o útero fica tenso e duro. A criança está lá, dentro da barriga da mãe, e vamos supor assim que ela perdeu o emprego e o marido dela foi embora, né? Ela ficou sozinha, e daí com aquela preocupação, será que eu vou ter como sustentar esse filho? Será que eu vou ter roupa, dinheiro para comprar roupa, dinheiro para mamar, essas coisas? Como é que eu vou cuidar dele? Será que eu vou poder trabalhar? Então, vem toda aquele drama da mãe. E cada vez que ela pensa que ela está grávida, o útero fica duro e fica frio. E a criança lá dentro, ela sente a sensação. Ué, cada vez que eu me mexo, isso aqui fica frio e desagradável, fica tenso. Então, eu não quero me relacionar com essa coisa fria e tensa. Então, eu não vou me mexer mais, vou ficar bem quietinha aqui. E ele não quer ter essa relação com o útero que é doída. Então, ele cria toda uma energia que vai para a cabeça. E aqui na cabeça ele cria um mundo mágico dele. Ele não se relaciona com o mundo externo, que é o útero. Ele se relaciona com o mundo dentro da cabeça dele. E como vocês veem aqui no desenho,
tem uma cabecinha meia quadrada, né? Meia desfigurada ali, no cantinho no lado direito. É esse formato que ele cria de cabeça. Quando você vê uma pessoa assim que tem um cabeção, então esse provavelmente vai ser um esquizoide. Qual é a dor do esquizoide? A dor dele é da rejeição, que cada vez que ele se mexia na barriga, ele se sentia rejeitado, porque o útero ficava tenso. Então, na hora da mielinização da coluna, que começa lá na cabeça e vai até o sacro, que é como se fosse uns fiozinhos desencapados, aonde a mielinização é como se fosse a capinha do fio de luz. Vocês já viram um fio de luz? A mielinização é uma gordurinha que vai encapando aquele fio de luz, que são as tensões nervosas. Então, no útero, acontece essa rejeição. Então, alguns têm essa maior dor e alguns não sentiram nada, né? Então, qual a dor do esquizoide? Da rejeição. Sempre que eu existo, alguma coisa acontece que o meu mundo fica pior. Cada vez que eu me mexo, a mãe lembra que ela está desempregada, lembra que o marido foi embora e que talvez ela não tenha condições de cuidar dessa criança. Qual o medo do esquizoide? Ele morre de medo de ser rejeitado. E para cada traço de caráter, existe uma dor e existe um recurso. Qual que é o recurso do esquizoide? Ele é uma pessoa super criativa, tem o raciocínio lógico e ela tem um mundo mágico dentro da cabeça. Ela é cheia de ideias. Se você quer... essas pessoas, geralmente, elas são muito lógicas, elas têm uma definição, tipo, você pergunta alguma coisa para elas que tu tem dúvida, elas são muito rápidas em responder na lógica, sem drama, sem sentimento. Então, essa pessoa, ela não tem, assim, muito sentimento, ela é muito racional. Então, o esquizoide não podia fugir do útero, usava a criatividade para fugir daquela dor, criando um mundo mágico dentro da cabeça dele. O formato do corpo, magro, com quinas e traço frio. É uma pessoa que não gosta de muito toque, não gosta que fique agarrando ele. Então, é uma pessoa mais fria, mais lógica, mais racional. Esse é o primeiro traço de caráter, que é na barriga, onde começa esse traço de caráter, onde se cria esse trauma, que é a dor da rejeição. Vocês estão conseguindo entender? Faça um joinha aí. Vamos para o segundo traço de caráter. É o oral. O momento da amamentação. Fazem que o bebê depende que o outro adivinhe o que há de errado. Como o bebê ele não sabe falar, mas ele sabe chorar, ele só chora, ele não sabe pedir as coisas, ele só chora, ele não sabe falar ainda. Então, qual é a dor desse traço de caráter? É o abandono. Quando o problema que o bebê está não é resolvido, ele se sente abandonado. Vamos supor que tem um mosquitinho que picou ele começa a chorar, porque ele está sentindo uma dor, que o mosquito picou ele, a mãe vai lá e dá mamar para ele, mas ela não supriu aquela necessidade dele, então ele se sente abandonado porque, tipo assim, não supriu a necessidade do bebê por causa da picadinha do mosquito, ou às vezes é uma etiqueta na roupa que tá ali incomodando, né, e a mãe vai lá, tá chorando, dá mamar, né, o bebê tá carente, a mamãe vai lá e dá mamar. E toda vez ela vem e vai embora. Ela dá mamar e vai embora. Dá mamar e vai embora. Então, ele começa a se sentir abandonado. A mãe não consegue suprir a necessidade dele. Lembrando que é o que o filho significa. Não é a intenção da mãe. Nunca é a intenção da mãe. É o significado que o filho dá àquelas ações. Qual é o recurso do traço de caráter oral? A comunicação e o acolhimento. Então,
São pessoas que falam muito, muito, pessoas que gostam de abraçar, de ficar juntinho, de ficar aconchegado, que gosta de sair para comer. Se tu quer uma boa orientação de pizzaria ou de restaurante, pergunte para um oral. Eles sabem e conhecem os melhores restaurantes que tem na cidade, pode ter certeza, o oral é assim. Se quiser um conselho de alimentação, só pedir para um oral. Quanto mais gente tem por perto, maior a garantia de que não vai se sentir abandonado. Então, ele precisa de muita gente perto. Então, quanto mais pessoas perto, mais ele se sente acolhido. O formato do corpo do oral é o arredondado, é as pessoas mais gordinhas. E essas pessoas, por mais, se elas têm um traço de caráter oral alto, e ela souber disso, ela jamais vai se matar na academia, porque não vai ter um resultado. Né? Essa pessoa, se ela tem o traço de caráter oral, ela sempre vai ser arredondada. Então, por mais que ela faça atividade física, ela não vai ser magrinha. Então, é muito importante a gente saber os nossos traços de caráter. Às vezes, tu tá lá na academia se matando e não tem resultado, porque o formato do teu corpo é esse. E a gente é o que a gente tem que ser. E ponto, né? O formato do corpo é arredondado. Ele não come por vazio no estômago, ele come por vazio no coração. E é um traço quente. O oral, ele tem um vazio bem dentro do peito que parece que nada preenche, que é o abandono. E quando dá esse buraco no peito, ele começa a comer, e ele come uma coisa atrás da outra, e aquilo não preenche aquele vazio dentro do peito dele. E ele apela para a comida, muitas vezes. E qual seria o recurso desse traço de caráter? Ele precisa falar. Falar. Tem um outro recurso que é muito bom, que é o chorar. Quando o oral começa a chorar, e às vezes até falar junto, se ele tem alguém que escute ele, ele não se sente abandonado. Quando é um recurso para ele, que tem alguém que não vai criticar, não vai perguntar o que ele está sentindo, porque ele é um turbilhão de emoções, ele sente tudo, porque o oral, ele sente toda a energia que está em volta dele. E a energia dele, ele sai por todo o corpo dele. É uma pessoa que se cansa muito rápido, porque ele sente toda a energia em volta dele. Se tem alguém triste do lado dele, ele já vai sentir a tristeza. Ele é muito rápido para captar as energias em volta dele. Então, é um traço muito, muito amoroso, que gosta de ficar junto, gosta de ficar dando beijinho. Eu acho bem interessante no celular. Quando eu reconheço um oral, por mais, às vezes, que eu não conheço, o oral é o que dá manda o último emoji para você. Se você manda um, ele manda outro. E ele tem que ser o último a mandar o emoji para você. Eu identifico alguns orais dessa forma, né? Por quê? Porque ele é muito carinhoso. Ele tem que estar presente, ele marca aquela presença. Esse é o traço de caráter oral, que é na amamentação que é reforçado esse traço. Agora, o traço de caráter psicopata. Não é nada de sair matando por aí, é só um nome, é de psicopatia, com o momento desse traço de caráter. São quando a criança começa a dar os primeiros passos. A fase em que a atenção é dada à criança quando ela faz alguma gracinha. Então, a criança aprendeu a cantar parabéns, né? Cantou parabéns inteiro. Daí a mãe chama. Vem aqui, Pedrinho, canta parabéns. Quando está na turma, na família, ele vai lá e canta, canta, canta parabéns. E daí, uma hora a criança não está afim de cantar parabéns, né? Porque cansa também, né? Criança quer brincar. E daí chama o Pedrinho diz que não quer. E a mãe simplesmente diz, tá, então vai para o teu quarto, vai fazer outra coisa. Tipo, isola ele. Daí o que ele pensa? Bom, agora eu entendi uma coisa. Cada vez que eu que eu pretendo receber amor, eu preciso fazer alguma coisa. Então, o mundo funciona como troca. Se eu faço alguma coisa,
Se eu agrado a minha mãe, ela me dá o amor. Se eu não faço o que ela quer, eu não recebo amor. Eu simplesmente sou excluído. Então, agora, ele começa a se antenar. Ele começa a funcionar como troca. Então, qual é a dor do psicopata? É a manipulação. Só recebo amor quando dou algo em troca. Qual é o recurso do psicopata? Negociação e liderança. São pessoas que são líderes. Como que eles vão para o mundo como adulto? Ele aprendeu lá a negociar com o pai e com a mãe. Ele olha para o pai e para a mãe e ele estuda o pai e a mãe e ele sabe exatamente o que o pai e a mãe precisam para negociar. E ele vai para a vida. Primeiro ele conhece a pessoa e ele negocia com a pessoa. O que essa pessoa tem para me dar? Né? Ele olha para a pessoa, o que essa pessoa tem para me dar? O que eu tenho para dar para ela? Então, eu vou fazer uma troca justa. E assim, o traço de caráter psicopata funciona. E são pessoas que são líderes e são ótimos negociadores. E são pessoas leais e racionais. Eles funcionam na base de troca. E para você se relacionar bem com um psicopata, é só você cumprir o que você prometeu com ele, para ele. Aí o relacionamento vai, que é uma beleza. E é uma pessoa que não é muito sentimental, é uma pessoa totalmente racional. Precisa estar no comando para não se sentir manipulado. Que a dor do psicopata é a manipulação, ele não gosta de ser manipulado. Qual o formato do corpo? É um triângulo invertido, onde os ombros são mais largos e as pernas são mais finas. Mais ou menos ali no desenho aparece a cabeça, né? É um traço frio, é um traço que ele não é muito, ele é bem racional. Tu pergunta uma coisa, ele já responde, não tem aquele sentimentalismo, mas o psicopata tem outra coisa. Ele consegue incorporar os outros traços de caráter. Quando ele quer alguma coisa do oral, ele consegue ser um oral. Quando ele quer alguma coisa de um esquizoide, ele consegue ser um esquizoide. Por quê? Porque ele se adequa à situação, porque ele quer algo em troca. E eu acho muito legal esse traço de caráter da psicopatia, por causa disso, porque ele consegue ser um camaleão quando ele está no recurso. Quando ele está na dor, ele é totalmente manipulado. Mas quando ele está no recurso, ele é um camaleão. E tem o sucesso como líder. Traço de caráter masoquista, que é lá entre 3 anos, onde a criança começa a aprender a subir escada, onde ela não tem ainda a sensação do esfíncter, né? É no momento do desfraude. A criança não tem controle do esfíncter anal e não percebe a vontade de fazer cocô, tanto de cocô quanto de xixi. Aí a criança está lá numa festinha de aniversário e, de repente, grita uma criança lá no meio: tem um cagado aqui, tem alguém que fez cocô aqui. E a criança já se encolhe, né? Meu Deus, tá fedendo, quem que é a mãe dessa criança? Aí, com essas atitudes, ele começa a sentir a humilhação. Ele está sendo humilhado. E essa sensação, essa dor é horrível para ele. E o que ele faz para não sentir mais essa sensação de humilhação? Ele endurece o corpo, ele enrijece o corpo. E ele pensa assim, ó, quando essa merda sair, eu vou estar bem apertadinho, que ela não vai sair. Quando ela der o sinal, eu já estou apertando. Então, ele aperta tanto a bunda que a bunda ela fica para dentro. Fica uma bundinha puxada para dentro. E a musculatura do masoquista, ela é bem dura. Todo o corpo dele é bem duro, porque como ele não tinha a sensação do esfíncter, ele precisou endurecer todo o corpo dele para poder, quando viesse o cocô, ele poder segurar o cocô. Qual o recurso do masoquista?
é força e organização. São pessoas extremamente organizadas e são pessoas muito leais. É um dos traços de caráter que raramente, quase impossível, trair. É um traço de caráter que, se ele tiver um traço alto, para vocês mulheres, ele não trai, porque ele é totalmente leal. Ele é totalmente leal. Atenção para não fazer nada errado e não se sentir humilhado faz com que ele desenvolva esses recursos. Formato do corpo quadrado e é um traço quente. É um traço que gosta de carregar peso. Quando ele está no recurso, ele carrega o próprio peso dele, ou o peso dos filhos, ou o peso do marido ou da mulher. Vocês estão entendendo? Vamos lá, para o traço de caráter rígido, que é o último traço de caráter. São os 5, é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Esse é o último traço de caráter. Que momento? Surgimento da sexualidade. Surge uma sensação diferente na região genital. Qual a dor do rígido? É a dor da traição. A menina quer que o pai seja o par dela, cria rivalidade com a mãe, e o menino quer que a mãe seja o par dele, cria a rivalidade com o pai. Mas o pai já tem a mãe e vice-versa, e o escolhido é o cônjuge. Recurso, competitividade e agilidade. Então, o traço de caráter rígido, ele se desenvolve quando ele vê que a vida é feita em pares. O tio tem a tia, o avô tem a avó, a mãe tem o pai. Aí ele começa a pensar assim, tá, mas se todo mundo tem um par, cadê o meu par? Aí, geralmente, a menina vai fazer par com o pai. O menino vai fazer par com a mãe, porque é o que estão dentro de casa, né? Às vezes com a babá, se for um menino, é com quem ele mais se relaciona em casa. Às vezes, às vezes até com a irmã, né? Então, assim, os meninos, eles são apaixonados pela mãe. Eles fazem declarações. Eu tenho uma amiga que o filho dela está bem nesse traço de caráter, então é lindo de ver. E ele diz, mãe, eu te amo, eu te amo. E a gente vê que ele está entrando nesse traço de caráter. Então, ele faz de tudo para conquistar a mãe. E a menina faz de tudo para conquistar o pai. Aí chega de noite, a mãe vai dormir com o pai. Aí o que ele sente? Ele sente que ele foi traído. E a dor é horrível. E ele vai para a cama dormir sozinho. E ele fica com aquela dor, e não é uma dor qualquer, é uma dor horrível da criança, né? Eu fiz de tudo o dia inteiro para conquistar essa mulher, e ela vai escolhe meu pai para dormir com meu pai e não vem dormir comigo, né? Então, ele sente a dor da traição. Qual o recurso do rígido? É competitividade e agilidade. Ele desenvolve esses recursos para ganhar essa competição. Ele começa a criar um formato de corpo sensual, formato de corpo todo torneado. Ele quer ser o melhor. Então, ele tem um formato de corpo harmônico. E é um traço mais frio. Quando você olha para um rígido, tem um traço alto, a primeira sensação que tu tem é de sensualidade e sexualidade. Você sente essa energia. Então, o rígido, quando adulto, ele tem duas energias. A energia do coração, que é que a menina, no caso, entregou para o pai, e o menino, no caso, entregou para a mãe. E a energia da sexualidade. O rígido, ou a rígida, quando vai para um relacionamento, geralmente, como ela tem duas energias, geralmente, quando ela está na dor, ela entrega só o corpo, não entrega o coração. Porque o coração é do pai, o corpo pode ser do marido, mas o coração é do pai. Então, esse é um traço de caráter rígido. Depois vocês podem fazer algumas perguntas, se tiver alguma dúvida.
quem em cada traço de caráter te lembra, vocês, provavelmente escutando agora, lembraram de algumas pessoas que têm alguns traços de caráter mais fortes. Pense em 3 pessoas que tem cada traço de caráter. Comece a perceber com qual traço de caráter você mais se identifica. Depois vocês vão me responder com qual traço de caráter você acha que você mais se identifica. Comece a perceber isso através do formato do seu corpo. E é possível medir? Sim, existe uma forma de a gente medir os traços de caráter. Os traços de caráter se misturam e é preciso medir, é preciso entender quanto a pessoa tem de cada traço de caráter. O mapa dos caracteres é a ferramenta utilizada pelos analistas corporais para pontuar cada parte do corpo separadamente e calcular a porcentagem que temos de cada traço de caráter. Então, deixa eu encerrar aqui. Aqui, tá. Então, vocês conseguiram identificar mais ou menos o traço de caráter de vocês, um mais alto ou um mais baixo? Eu sei que a Marília está estudando, né, Marília? Os traços de caráter. E a Marília já sabe, né, os traços de caráter dela, as porcentagens e tudo mais, e se surpreendeu, né, Marília? Impressionante. O meu traço de caráter, o mais alto é rigidez, a rígida, o segundo é a oralidade, e o terceiro é o masoca. Então, através do nosso traço de caráter, a gente tem como também saber o porquê que algumas coisas acontecem na nossa vida. E uma das coisas que eu vou trabalhar no Permita Ser, em agosto, vai ser a dependência emocional, que através dos cálculos dos nossos traços de caráter, a gente tem como saber se a gente tem dependência emocional, né? Não sei se vocês já perceberam, já pensaram nesse assunto sobre dependência emocional? Se tiver alguém que queira falar. Então, geralmente, os dependentes emocionais, existem 5 tipos de dependentes emocionais, que é o cuidador, né? A pessoa que cuida, que tem uma frase, né, para o dependente emocional, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Vocês já escutaram essa frase? Quem ama, cuida. E também tem a dependência emocional do campeão. Tem a dependência emocional do bonzinho, dependência emocional do coitadinho e a dependência emocional do culpado. Então, são 5 que a gente identifica. Vocês se identificaram com alguma dessas 5? Sim? Qual que tu se identificou, Jéssica? Com a oral. E eu sou um pouco masoca também. Tá. Uhum. Então, Pouco de esquizoide. Pouquinho. Na verdade, a gente tem os 5, né? Aí só tem que saber a porcentagem, que é onde a gente faz a análise e a gente fica sabendo da porcentagem. Tem 3 perguntas para saber se você tem dependência emocional. Você consegue fazer uma escolha sabendo que vai desagradar alguém que é importante para você? Você consegue fazer uma escolha sabendo que vai desagradar alguém que é importante para você? Alguém que se identifica? Eu não consigo. Sim, então aí tem uma dependência emocional. Isso dá para ser trabalhado, a gente analisando os traços de caráter.
Você é capaz de escolher o melhor para você se isso fizer você ser criticado ou julgado pelas pessoas que você considera importante na sua vida? Você é capaz de escolher o melhor para você se isso fizer você ser criticado ou julgado pelas pessoas que você considera importante na sua vida? Não, abro mão daí. Não consigo. Sim, aí, olha, tem uma forte Me dependência importo emocional. muito com as pessoas que gostam de mim. Sim, então dá para a gente trabalhar essa dependência emocional. E essa dependência emocional a gente vai trabalhar no Permita Ser, que vai ser em agosto. Então, os traços de caráter, que nem a Jéssica falou assim, que ela tem a oralidade e o masoca mais alto. O oral, ele tem independência emocional, sim. Só basta saber o porcentagem que a Jéssica tem. O masoca também tem dependência emocional bem forte. O único que não tem dependência emocional é o esquizoide, porque ele consegue se fechar no mundo dele e ir para a cabeça dele, né? Então, para ele não tem dependência emocional. Fazer a terceira pergunta. As expectativas e as opiniões dos outros pesam na hora de você tomar decisões? Pesam. Sim. Então, todos vão pensando nessas três frasezinhas. Eu vou repetir elas para vocês novamente, para ver se vocês falam sim ou não para essas perguntas. Você consegue fazer uma escolha sabendo que vai desagradar alguém que é importante para você? Você é capaz de escolher o melhor para você se isso fizer você ser criticado ou julgado pelas pessoas que você considera importante na sua vida? As expectativas e as opiniões dos outros pesam na hora de você tomar decisões? Então, com base nessas três frases, é que a gente vai trabalhar em agosto no nosso Permita Ser. E o que é uma dependência emocional? É um distúrbio de prioridades. Então, hoje de tarde, eu recebi uma ligação, né, de uma cliente desesperada, chorando, e que a filha dela tinha brigado com ela e tinha ido para casa da avó. Eu pedi para ela, me manda um áudio para relatar, que naquele momento eu não podia escutar ela. Ela me mandou um áudio. Ela falou que ela faz de tudo pela filha dela, que a filha dela se rebelou, que não era a mesma pessoa, que ela não estava reconhecendo a filha dela, né? Estava totalmente... E conforme ela foi me relatando no áudio, eu pensei, graças a Deus que ela saiu. Graças a Deus que a menina, claro, a mãe está com toda aquela dor, mas qual a situação em casa, né? Qual que é a situação dela em casa? O pai está acamado, a mãe, uma dependente emocional, cuida desse marido, zela por esse marido. A menina começa a ir para outro lado sexual, da sexualidade, ela não quer se relacionar com homens, quer se relacionar com mulheres, que é uma dor da mãe também. Mas o porquê que essa menina não quer se relacionar com homens, que é natural? Porque ela tem um modelo de relacionamento dentro de casa. O modelo de relacionamento que ela tem dentro de casa é a mãe cuidando do pai doente. E será que ela quer isso para ela? Será que ela quer ter um relacionamento onde ela vai ter que cuidar de uma pessoa doente? Ela tem mais é que fugir disso realmente. Se ela quer viver, se ela quiser feliz, ela vê toda a dor dessa mãe, né? Então vai ser um processo agora eu trabalhar com ela, explicar tudo para ela, que realmente por ela não ter esse entendimento, ela acha um absurdo a filha fazer isso.
E ela quer que a filha cuide dela e cuide do pai dela ainda. Ela não pode ser pai, não pode ser mãe do pai e da mãe. Realmente ela tem que fugir disso. E de alguma forma eu vou achar uma forma de levar essa informação para ela sair dessa dor dela. Talvez ela concorde, talvez ela não concorde, né? Mas graças a Deus que a menina decidiu sair desse enredo todo. O que vocês acham disso? Dessa situação? Dessa história que eu contei? Alguém quer falar? Miriam, eu quero falar. Pode falar. Miriam, na verdade, assim, eu fiz a minha análise corporal, para mim deu 30% de rigidez, lembra que eu me surpreendi? Deu 19% de esquizo, 19% de oralidade, da falta, e 10% de masoca. E aí eu fiquei pensando um pouco nessa questão da dependência emocional, para mim também eles fizeram a medição, deu 48% de dependência emocional alta, né? E aí eu fiquei pensando um pouco, né, quando tu ficou falando essa questão da dependência emocional, o coitadinho seria o vítima, tem o culpado, o campeão, o que cuida, né? E qual o outro? Eram 5, né? Sim, é o cuidador, o campeão, o bonzinho, o coitadinho e o culpado. O bonzinho, O bonzinho e o culpado. ah, tá. O culpado seria, o coitadinho seria o vítima, o bonzinho? Qual que seria o vítima aí? Isso eu vou falar lá no Permita Ser. Tá. Mas aí tem o culpado, o coitadinho e o bonzinho. Isso, e o bonzinho. Isso. Uhum. Tá. Esse entra na dependência emocional. Eu fiquei pensando um pouco essa questão da posição subjetiva da pessoa, né? Desse caso que tu estava contando. O quanto emocionalmente a pessoa fica imatura, né? Não consegue ter uma percepção saudável, né? Em relação à posição da filha, né? Isso tem a ver também com as questões subjetivas da própria pessoa, né? A questão da própria dificuldade da pessoa ter uma outra ambição, né? Ambição de vida, por exemplo. Por que essa mulher, na verdade, só fica cuidando do marido? O que mais quer? Qual é a ambição que ela tem para a vida dela, né? E o quanto ela se deixa engolfada aí nessa situação, né? Nessa situação de ter que, né? E não pensar nas infinitas possibilidades que ela poderia ter, né? Poderia A colocar gente um tem que ter, cuidador, poderia fazer outras coisas. a gente tem que ter muito cuidado com a palavrinha, tenho que, né? Quando ela está muito no teu vocabulário, eu tenho que voltar para casa mais cedo porque preciso cuidar de tal coisa. Eu tenho que não posso ir num lugar porque eu preciso fazer tal coisa. Eu tenho que, né? Esse tenho que é como se fosse uma obrigação, né? Eu tenho uma paciente amiga, eu me lembrei também, que ela sempre tem que cuidar do filho, ela nunca pode fazer outras coisas, porque ela tem que fazer a comida do filho, tem que fazer as coisas para o filho, sabe? Ela é separada, e aí eu fico pensando até na posição subjetiva quando ela começa a falar, em relação ao filho, né? E em relação a uma ambição de vida para ela, né? Não tem uma ambição de vida além disso, fica presa nesse emaranhado, né? E aí fiquei pensando um pouco, que ela estava num relacionamento agora, e o relacionamento que ela tem com relação a esse homem que ela está se relacionando, né? É um relacionamento parecido que ela tem com o ex-marido, isso que eu percebi, né? O quanto que se tu não trabalha a posição subjetiva, né? Da tua individualidade em relação aos outros, aí tu não consegue mudar os teus relacionamentos. Tu acaba repetindo um relacionamento, tu sai de um relacionamento, entra no outro, tu repete aquele relacionamento, aí tu sai daquele, entra no outro. É uma repetição Né? de E o culpado padrão. nunca é você, né? Sempre o outro. Mas isso
Esse era o traço de caracteres dela, né? Então é o seguinte, é o traço dela que ela sempre vai buscar aquele tipo de homem que se identifica com o pai dela, né? Então ela tem que fazer o mapa dos caracteres dela para ela sair dessa situação, porque ela sempre vai buscar uma figura que seja parecida com o pai dela. Por isso é do traço dela buscar sempre aquele tipo de pessoa, né? E a questão daquela menina que a Miriam falou a recém, né? Então ela tem que fazer o mapa do pai dela, para o pai dela sair da dor, para sair da camação, para sair da doença. Daí ela vai sair daquele traço, porque o que faltou nela foi colinho e faltou aquele abraço quando era pequena, né? Por isso que ela busca numa mulher e não num homem, né? Então tu tem que fazer o traço de caracteres dos três. E aí tu vai chegar no ponto de curar a dor dos três. Daí, com isso, a moça, a menina que ela vai ter, de novo, tesão por homens, vai querer namorar homens novamente, né? Então, é a dor dela que você tem que achar no traço de caracteres dela. Daí tu vai ter que fazer o mapa dela para chegar na dor dela para te corrigir ela, né? Obrigada, Quirino. Então, voltando pela dependência emocional. Então, existem 3 sensações que você tem, se vocês identificam aí, é a sensação de peso, a sensação de cobrança e a sensação de obrigação. Então, cuida se você tem essas sensações. Se você tem essa sensação de peso, se você tem essa sensação de cobrança e se você tem essa sensação de obrigação. É uma das sensações que comprovam que você tem a dependência emocional. Então, em relação a... Eu tenho dependência... Oi. Aqui que eu me lembrei em relação àquele caso teu também, a questão da sexualidade afetada, né? Ah, sim. O pessoal está trabalhando isso em relação a... É um trabalho todo, né? Muito da profundo, família, né? É um passo a passo, né? É um passo a passo. Miriam, com licença. Pode O falar. Lourenço tinha levantado, erguido a mão antes, não sei se ele gostaria de se manifestar. Não, o Quirino, boa noite a todos. O Quirino ali, ele acabou respondendo basicamente a minha pergunta, porque era sobre aquele caso da menina, onde a Miriam trouxe que ela estava partindo, então, e sem entrar no mérito da sexualidade e da escolha dela, era só para entender que ela estava partindo, então, que ela não queria mais se relacionar com meninos, ou começar, então, a se relacionar com meninas. E porque ela estava vendo dentro de casa a mãe dela cuidar o pai. Ok? A minha pergunta seria, mas o que levaria ela a chegar à conclusão que se ela se relacionasse com uma menina, ela não teria que cuidar a menina, a companheira dela? Mas aí eu queria, se eu entendi certo, é algo que faltou, então, digamos assim, um carinho, um colinho, alguma coisa quando ela era pequena. Não necessariamente a escolha de ser homem ou mulher, ela só estava mudando para ver uma outra opção, para fugir daquilo que ela via. Exatamente, Lourenço. E mulher com mulher gera filho? Não. Não, né? Então, ela não quer ter filhos. Ok, perfeito. Ela não quer ter filhos porque ela não quer que esses filhos passem pelo que ela passou. Entendi. Aí eu vou lá na minha história, eu fiquei pensando, né, na minha questão de dependência emocional. Aonde começa? Começa lá atrás na nossa infância, aonde o meu pai e a minha mãe não tinham muitos recursos. Aí começa o vizinho e diz assim, bah, essa menina já pode começar a trazer dinheiro para dentro de casa. Ela já pode começar a trabalhar e pelo menos se sustentar. São umas frases que os parentes falam, que os amigos falam. Ah, essa aí já pode cuidar de alguém, já pode trazer algum sustento para casa, né? E eu comecei cuidando de uma senhora. Então, eu era uma menina de 12 anos, onde eu já cuidava de alguém. Então, eu aprendi a cuidar.
né? Foi o meu primeiro trabalho para cuidar. Aí eu vou para a vida querendo cuidar das pessoas, que era o tempo que era para mim estar brincando, não cuidando de pessoas, né? Cuidava ainda de uma senhora idosa, que horror! Pensa bem, uma criança. Aí depois, uma das coisas que eu lembrei também na questão de dependência emocional é que eu entro bem no traço deixa eu ver aqui, da campeã, né? Eu lembro que eu tirava leite de 13 vacas. Vê se tem cabimento isso. Só para mim receber um elogio. Para mim receber esse elogio, meu Deus, eu fazia de tudo, eu me arrebentava para... E o elogio era assim, essa menina vale ouro. Né? Eu dizia, meu Deus, eu valho ouro, né? Então, eu fazia de tudo para agradar, né? Então, eu me esmerava ao máximo. Aí eu via minha mãe naquele sofrimento e eu não podia dar trabalho para minha mãe. A minha mãe já tinha muito trabalho. Para que eu ia dar trabalho para ela? Mais um fardo na vida dela. Aí, o que aconteceu? A dona Miriam sofreu abuso sexual. E por que não falou para a mãe? Por que não falou para o pai? Por que não relatou o abuso? Porque não podia ser um fardo. A mãe já tinha um fardo. Eu não podia ser um fardo na vida da minha mãe, na vida dos meus familiares. Então, eu procurava ter os meus recursos para não trazer fardo para a minha família. Então, na época que era para mim estar brincando, que era para mim estar sendo criança, eu estava trabalhando e buscando reconhecimento, né? E aí começa a dependência emocional, né? Eu precisava me fortalecer para poder dar um auxílio para minha mãe. E depois, lá na fase adulta, eu nunca levei as minhas questões para minha mãe. Depois, lá, quando eu conheci a biodança e tal, aí eu comecei a ir para a minha menina, a começar a receber carinho da mãe. E eu comecei a sair dessa posição da cuidadora. Mas eu sempre ficava ligando para minha mãe para ver se ela estava bem. Eu sempre levava produtos saudáveis para minha mãe não ficar doente. Então, eu só me preocupava com a minha mãe. Eu queria que ela fosse saudável, né? E essa é uma dependência emocional. Alguém de vocês tem alguma coisa para comentar? Alguém se identificou? Eu também sempre busco fazer bastante coisa para ganhar elogio. Até hoje. Isso é uma dependência emocional. Então, a gente faz de tudo para os outros e se esquece da gente, né? Tu quer Eu me falar, identifiquei. querido? Sim, eu me identifiquei nas vacas de leite. Eu também era produtor de leite. As vacas de leite. Não tinha vaca, mas eu comecei a trabalhar com 14 anos também, por aí. Então, aí começam as nossas dependências, né? Então, acho que cada um de vocês está se identificando de alguma forma, né? Então, tem uma frase. Pode falar, você. Miriam, se essa menina continuasse com essa mãe que é dependente emocional em relação à doença do pai, de cuidar do pai, ela poderia se tornar uma codependente? Não entendi bem. Acho que eu não entendo desse lado aí. Não, existe o dependente emocional e um codependente, que ao ver o exemplo do dependente de se tornar assim, também almeja talvez se tornar, ela poderia sentir o contrário, em vez de querer sair, não, assumir que ela tem que ficar, ajudar a mãe, cuidar, que melhor era arrumar um marido, que ficasse doente também para ela virar cuidadora, certo? Sim. Então ela se tornaria indiretamente
uma dependente através da mãe. Então, ela ali, naquele caso, como filha, ela é uma codependente dessa situação? Seria isso? Não, nessa situação ela está fugindo. O que ela tem que fazer é sair da dor. Ela está naquela situação pela dor. Então, ela tinha que fazer o mapa dela, e aí receber a orientação, ela sai da dor, daí ela não fica codependente. Porque daí ela sabe a situação que ela está, porque hoje ela deve estar vivendo na dor, e aí ela não está no recurso, né? Então, por isso que ela é codependente, né? Hoje ela está dando todos os alertas para a família que ela não quer ficar. Na verdade, hoje ela só se retirou e foi com a avó, mas a situação continua. A situação continua, então depende como os pais vão agir e provavelmente qual a tendência dela, se ela não receber a informação. Ela procurar um relacionamento que ela vai ter que cuidar da outra pessoa, mesmo se for mulher ou homem, indiferente. E ela sempre vai buscar problemas para ela. É uma pessoa que é rodeada de problemas. Ela, no trabalho, ela tem problemas, tudo para ela é um fardo, tudo para ela é pesado. No trabalho, em casa, no relacionamento, provavelmente ela vai casar com uma coitadinha ou um coitadinho, da onde ela vai precisar ter esse movimento de cuidar, de ter os cuidados. Deve ser do traço dela de masoca, né? Porque é o seguinte, ela sempre tem que proteger e cuidar os outros, né? Então, deve ser do traço dela buscar. Então, ela troca as pessoas, mas continua nos mesmos problemas, né? Então, ela tem que se conhecer para poder sair da dor para ir para o recurso. Daí ela sai de ser vítima, né? Ela deixa de ser uma vítima. E é muito importante o se conhecer, o saber como que você funciona. Então, tem uma frase assim: quem vive para agradar não se agrada com a vida que leva. Quem vive para agradar não se agrada com a vida que leva. Então, a pessoa não tem uma vida agradável. Então, ela vive cuidando de todo mundo em volta. Todo mundo em volta dela. Apesar de... Eu conheço várias pessoas assim, muito próximas de mim, né? Então, e é terrível isso. As pessoas vivem com problemas. E é muito pesado isso. Só que para elas, e elas recebem elogios, né? Que bom, tu é forte. E às vezes essas pessoas que têm esse monte de problema, elas ainda fazem caridade. Ainda entram em projetos de caridades. Para quê? Para receber elogios. Sim, apesar de você ter um monte de problemas, você ainda se doa, né? Você ainda se doa para a caridade. Ela é uma heroína, ela é uma guerreira, ela enfrenta as coisas, e apesar de tudo que ela está passando, ela consegue ajudar o outro ser humano. Só que isso é triste, né? Porque ela não consegue olhar para ela. Não consegue ter esse olhar para ela. Então, pessoal, já está chegando o nosso encerramento. Então, gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Podem perguntar, sinta-se à vontade. Você falou antes do próximo encontro, que seria em agosto, permita ser, podia, assim, falar um pouquinho sobre qual é a intenção? Do Permita Ser, a gente vai trabalhar na matriz divina. Né, Valais? Então, vai ser dia 28 e dia 29, vai ser no Mosteiro da Transfiguração. A gente já teve o primeiro, que foi em abril, né, onde a Jéssica participou, a Marília participou, algumas pessoas que estão aqui participaram, e a gente vai ter a sequência agora, lá no Mosteiro da Transfiguração, dia 28 e dia 29 de agosto.
As inscrições já estão abertas, então, como vai ser presencial e são poucas pessoas, a gente tem 10 vagas ainda. A inscrição já abriu o mês passado, o pessoal já está se inscrevendo, então está liberado. Quem quiser se inscrever já pode mandar mensagem ali para mim, que eu mando todos os... E o que nós vamos trabalhar no Permita Ser? Vai ser... Tem só 9 vagas, então. Ah, já está inscrita? Ótimo. Marcadinho, então. 9 vagas, então, a partir de agora, a partir da Jéssica. 9 vagas para o Permita Ser. Vai ser falado sobre... Eu vou levar a questão da dependência emocional. Vamos trabalhar nos traços de caráter, né? A gente vai se aprofundar mais nisso. Vamos trabalhar constelação familiar, movimentos sistêmicos, com base na matriz divina, né, Eva? Oi, Miriam. Eu vi agora que tu falou o meu nome, Eva. Graças a Deus. Sério, gente. A conexão tá muito lenta aqui. E eu, praticamente, vocês, nenhum aparece com câmera aqui. Tá todo mundo com câmera desse lado para mim. E eu ouvi partes, né? Vou ter que assistir o da Miriam. Mas eu ouvi que tu chamou o meu nome. Então, eu vou passar, assim, para a Rose. Eu não sei se vocês me ouvem. Miriam, consegue me dizer se tu me ouve? Direito, que vocês me escutam? Sim, sim. Sim. Ó, agora já tem 8 vagas. A Adri já se inscreveu lá. Sim, quando vocês falam, fica cortado. É a primeira sílaba e a última. Não deve ser a conexão daqui. Então, eu peço perdão para vocês. Mas, gratidão a todos que estão aqui. Eu vou passar para a Rose fazer o encerramento, tá? E aí eu vou postar alguns áudios e vídeos no grupo do Telegram, tá? Para aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Um beijo no coração. Ok, obrigada, Eva, então. Gostaria de agradecer a Miriam, né, pela exposição do seu conhecimento. Sei que tem muito mais coisas ainda para serem aprofundadas e com certeza serão aprofundadas no nosso encontro que acontecerá em agosto, lá no Mosteiro da Transfiguração. Somos muito gratas pela presença de todos vocês. Sabemos que todos têm interesse em se autoconhecer, e esse autoconhecimento nos leva a uma evolução íntima, pessoal e intransferível, que venha ajudar nós a fluir pela vida, né? Então, a nossa intenção com o Permita Ser é justamente isso, acessar a matriz divina. E o que é essa matriz divina? É a matriz que nos faz fluir pela vida, que nos faz evoluir, que nos faz buscar conhecimento, que busca a nossa essência enquanto ser humano. E aí, cada uma de nós vai trabalhar com uma temática, que envolve desde biodança, análise corporal, a análise da dependência emocional, que a Miriam já falou hoje também, constelação com exercícios sistêmicos, a matriz divina em si, também, que é a parte da Eva, né, mais aprofundada, contoterapia, bioenergética, enfim, nós vamos aprofundar alguns temas que já foram iniciados no Permita Ser, que foi feito agora em abril, lá em agosto. E a gente convida todos a participar, a que vocês também comentem com as pessoas que vocês creem que também possam fazer parte desse movimento. É um movimento onde nós podemos expandir a nossa consciência e o nosso ser. Ficamos muito gratos pelo envolvimento de todos que estiveram conosco nesse movimento de 4 aulas, né? As nossas aulas estão todas lá no Telegram, no grupo do Telegram. A gente convida quem ainda não acessou o nosso grupo no Telegram a fazer parte. As aulas estão lá para serem revistas, estudadas. E também teremos algumas coisas que serão presenteadas como mimos ao grupo. Inclusive a contoterapia. Iremos fazer alguns áudios para vocês com a contoterapia, onde vocês poderão, ao escutar os contos, né, também se trabalhar, olhar um pouquinho para si, e descobrir algumas coisas que talvez às vezes está bem na nossa frente, mas a gente não se dá conta, né? Muito grata a todos. Miriam, mais uma vez, obrigada pela tua explanação. Sei que vai muito, mas muito mais a fundo, porque quem de nós, né, que não tem alguma dependência emocional? Que atira a primeira pedra, não é?